Evangelho por Marcos, capítulo de número 11, o verso 12, e depois nós vamos ler Êxodo 3. Então, dois textos que a gente vai ler, tá? O primeiro texto é Marcos 11, 12. Quem já encontrou, diga: eu amo Jesus. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. Um pouquinho adiante, o verso 20 desse capítulo 11 mesmo diz assim: e eles passando pela manhã viram que há figueira, e eles passando pela manhã viram que há se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que há, toda a igreja, eis que há, que tu amaldiçoaste se secou. Um pouquinho agora atrás, Êxodo capítulo 3, você leu o segundo livro do Novo Testamento, agora a gente vai para o segundo livro do Antigo Testamento. Eu não gosto de falar Velho Testamento, porque velho tem uma conotação, né, meia... Eu gosto de falar antigo. Antigo Testamento, Êxodo capítulo de número 3, é um texto muito conhecido. Diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto. E chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma. E olhou, e eis que há, pode falar sem medo, e eis que há, ardia no fogo, e há, mais uma vez, e há, não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque há, não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da... Moisés, Moisés, respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Esses dois textos que estão diante de nós nessa oportunidade são textos muito interessantes. O primeiro texto, que é o texto de Marcos, mostra uma viagem que Jesus está fazendo junto com os discípulos para Jerusalém. Jesus ia e participava das festas que era obrigatório aos judeus do sexo masculino participarem em Jerusalém, só que Jesus não ficava hospedado em Jerusalém. Jesus ficava hospedado em uma cidade que distava, de acordo com estudiosos, entre 9 e 12 quilômetros de Jerusalém. Preste atenção aqui em mim, que era a cidade de Betânia. Então, Jesus ficava hospedado na cidade de Betânia. Betânia era uma cidade muito próxima de Jerusalém. Ele hospedava-se na cidade de Betânia com os seus discípulos, e ele ficava ali com os discípulos durante a noite. Quando amanhecia, ele saía de Betânia e ia para Jerusalém. Jesus ficava hospedado em uma casa de uma família que sempre o recebiam. Era o pessoal que era o fechamento de Jesus, que era a casa de Lázaro. Você deve conhecer Lázaro, né? Que ressuscitou, que Jesus fez ele voltar à vida. Então Jesus ficava hospedado na casa de Lázaro, e ele acordava pela manhã, ia para Jerusalém, pregava o evangelho em Jerusalém. Antes de anoitecer, ele descia de Jerusalém para Betânia. Então o texto de Marcos mostra para nós Jesus fazendo essa viagem, uma viagem comum, né? Ele sai de Betânia e ele vai em direção a Jerusalém. Quando a Bíblia nos diz que antes dele chegar em Jerusalém e após ter saído de Betânia, grife esse pensamento aqui: Jesus já tinha saído de Betânia, mas não tinha chegado ainda em Jerusalém. Então ele estava entre uma cidade e outra. E a Bíblia nos mostra que nesse caminho, eu não sei se naquela manhã Lázaro não deu um café da manhã à Vera para Jesus, eu não sei se ele não quis comer, eu não sei o que houve. Eu sei que Jesus sentiu algo que é próprio de todo crente sentir. A Bíblia diz que ele estava fazendo a viagem e ele sentiu fome. Alguém já disse, eu concordo, que crente não bebe, mas desconta tudo na comida.
Então, Jesus sentiu fome. E nisso que ele está sentindo fome, a Bíblia nos mostra que ele passa por uma árvore que é uma figueira. Ele sente fome e para diante de uma figueira. E a figueira, quem me ouve, diga eu. A figueira, ela tinha uma característica, tem uma característica que a diferencia das demais árvores, que é o seu processo de amadurecimento. Toda árvore, quando cresce, primeiro produz folha, algumas flores e por último fruto. Já a figueira não é assim. Primeiro a figueira produz fruto e depois ela produz folhas. De modo que o processo de amadurecimento da figueira é diferente. Então, enquanto as outras árvores produzem primeiro folha, depois fruto, a figueira não, ela produz primeiro fruto e depois folha. Então, se uma figueira está cheia de folhas, é natural pensar que ela também já está cheia de frutos. Quando Jesus passa ali, preste atenção aqui em mim, quando Jesus passa ali e vê aquela figueira cheia de folhas, a Bíblia nos mostra que imediatamente ele se aproxima pensando que nela haviam frutos. Os discípulos pensam que haviam frutos, eles começam a sacudir a figueira, mexer na figueira, balançar a figueira, e a Bíblia diz que Jesus não encontra na figueira fruto. Os discípulos não encontram na figueira fruto. Essa mensagem vai ser muito simples e direta. E aí Jesus dá um passo para trás e vai revelar uma face que muitos dos discípulos se surpreendem. Ele olha para a figueira e diz: nunca mais. É para acordar. Coma alguém fruto de ti. Sabe qual é o nome disso que eu fiz agora? Óleo. Sabe por quê? Porque Jesus amaldiçoou uma figueira que só tinha folha, não tinha fruto. E o que você precisa entender, eu passei o óleo e agora vem, é que Jesus não está interessado nas tuas folhas, no teu tênis de marca, na tua bolsa cara. Jesus está interessado em ver frutos do Evangelho na sua vida. Você precisa entender que igreja não é comércio, crente não é consumidor, pastor não é balconista. Jesus quer ver na tua vida frutos do Evangelho. A Bíblia diz: não erreis, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, isto mesmo ele ceifará. Ai daqueles que brincam de ser crente na segunda-feira e durante a semana é de baile em baile, de bebida em bebida. Ai daqueles que vêm aqui só para receber uma vitória, mas não quer largar uma vida promíscua, de mentira, de adultério, de pecado. Só vai dar crente quem for, só vai dar glória quem for crente agora. Eu sou o pastor dessa casa aqui, Deus me deu essa palavra para te dizer: Jesus vai balançar a tua vida, e Ele quer ver frutos. Ele vê que não tem fruto, ele lança uma maldição. E a figueira termina completamente seca. Diz a Bíblia que no outro dia os discípulos estão passando por ali e ela fica seca. Mas não é esse o destino que Deus tem para você. Esse é o texto de Marcos. Agora a gente vai para o texto de Êxodo para você entender a construção da mensagem. Em Êxodo a gente tem um outro episódio. Assim como em Marcos Jesus estava andando com os seus discípulos, em Êxodo a gente tem Moisés andando com as suas ovelhas. Em Marcos Jesus está numa caminhada. Em Êxodo Moisés também está numa caminhada. Em Marcos Jesus encontra uma árvore. E em Êxodo Moisés também encontra uma árvore. A Bíblia diz que Moisés está andando com as ovelhas e ele para e olha, ele vê uma sarça. Diferentemente da figueira, que é grande, é bonita, é frondosa, Moisés vê uma sarça pequena. A sarça é uma árvore que, de acordo com a botânica, cresce até no máximo 1,5 metros. E
Moisés vê a sarça, que é cheia de espinhos, que é uma árvorezinha esquisita, estranha, que geralmente cresce em desertos, em lugares arenosos. É uma árvore que não tem nenhum parecer, nenhuma formosura. E a Bíblia diz que Moisés olha a sarça, ela está ardendo no fogo, ardendo no fogo, ardendo no fogo. Aí Moisés diz: me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E aí quando ele se vira para ver, a Bíblia diz que imediatamente ele diz: eu vou chegar perto para ver o que está acontecendo, porque qualquer hora apaga. Aí quando Moisés vai chegando perto, ele se surpreende, porque da sarça não sai apenas fogo, mas da sarça sai uma voz. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Ele se surpreende, da sarça sai uma voz, e a voz diz para ele: Moisés, Moisés, não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Agora você entendeu os dois textos, o texto de Marcos e o texto de Êxodo. Agora você entendeu isso, eu já te expliquei. Você está pronto para receber 4 aplicações simples? Porque quando eu li esses dois textos, o Espírito Santo me fez botar essas duas árvores uma do lado da outra, e me fez perceber coisas entre elas que eu quero aplicar. Eu apliquei na minha vida e quero aplicar na sua, para a nossa reflexão nessa noite. A primeira coisa que eu aprendo é que no texto de Marcos tem uma árvore, que é a figueira. Eu disse que é a... E no texto de Êxodo também tem uma árvore, que é a sarça. Então em Marcos a gente tem a figueira, e em Êxodo a gente tem uma sarça. A primeira lição que eu percebo aqui é que a figueira é uma árvore grande, a figueira é uma árvore frondosa, a figueira é uma árvore bonita. Todo mundo quer tirar uma selfie com a figueira chama atenção, ela tem muita folha, quem passa por ela enxerga ela chama a atenção de todo mundo, ela faz até sombra. Já a sarça não, a sarça é pequena, a sarça é esquisita, ela é cheia de espinhos, ela é estranha. Mas a primeira lição que eu aprendo é que Deus não usa a figueira, Deus escolhe a sarça. A boa notícia para quem tem boca para dar glória a Deus essa noite é que Deus escolhe quem ninguém escolheria. Eu sinto uma graça para dizer para alguém que nós somos humanos e a gente escolhe pelos olhos. A gente escolhe a figueira, mas Deus olha e diz: eu quero a sarça. É cheia de espinhos, cheia de esquisitices, ninguém gosta, mas eu olhei do céu, diz o Senhor, e eu quero usar a sarça. Eu tenho uma palavra para alguém aqui essa noite. Deus é o Deus das escolhas improváveis. Se ninguém te escolheria, Deus está dizendo: eu escolho. Se ninguém tem coragem de apostar, Deus está dizendo: eu aposto. Deus é o Deus das escolhas improváveis. Irmão, a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas e as vis e as desprezíveis e as que não são, para confundir as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença dele. Você pode me ajudar a pregar? Dar uma sacudida na mão dessa pessoa que está ao seu lado e falar para ela: Deus é o Deus dos improváveis. Diga para ela: Deus escolhe quem ninguém escolheria. Diga para ela: Deus investe em quem ninguém investiria. Aleluia. Eu tenho uma boa notícia para você, que se olha no espelho e diz: pastor, eu sou uma sarça. Pastor, tem dia que nem eu me entendo, tem dia que nem eu me compreendo. Deus te entende, Ele te conhece do avesso, e Ele te escolheu. E a palavra: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vardes e deis frutos. Tem um texto que é libertador, que está lá em Êxodo, melhor dizendo, Gênesis 6, 8. Diz assim: o Senhor, porém, achou graça em Noé. Ninguém gostava muito de Noé. Prova disso é que ele tentou pregar para o pessoal e ninguém quis entrar na arca, ninguém quis ajudar ele na arca. Noé não era um cara simpático, ninguém gostava dele. Mas Deus olhou para ele e disse: eu achei graça em Noé. Isso é libertador, porque me livra, irmão, isso me liberta do jugo, da opressão de ter que agradar todo mundo o tempo todo.
de ter que ficar ganhando todo mundo o tempo todo. Eu não fui chamado para agradar todo mundo e nem você, nem ganhar todo mundo e nem você. Eu fui chamado para cumprir um propósito. A Bíblia diz: eu achei graça em Noé. Eu tenho uma boa notícia: Deus achou graça em você. Isso tem um efeito positivo, porque Deus achou graça em Noé. Deus salvou toda a casa de Noé, porque Deus achou graça em você. Recebe isso em nome de Jesus. Ele vai salvar toda a tua casa, toda a tua família. Cadê o menino aqui ligado aqui? Primeira lição que eu aprendo é essa: o Senhor achou graça. Deus escolhe a sarça. A segunda lição que eu aprendo é que a figueira estava entre Betânia e Jerusalém. Repita após mim: entre Betânia e Jerusalém. Já a sarça, ela tinha um endereço definido. A sarça estava em Horebe. Eu disse que a sarça estava em... Diga para quem está ao seu lado: você precisa ter um endereço definido. Sabe qual é o problema de muitos de nós? É que a gente não quer ter um endereço. E você precisa entender que quando Deus vai te abençoar, Ele vai te visitar no teu endereço. Você precisa entender essa realidade da caminhada cristã, da vida com Deus. Deus falou assim para Elias: eu tenho um profeta para você ungir no seu lugar. O nome dele é Eliseu. Ele está numa cidade chamada Abel-Meolá. Ele tem um endereço. Deus falou assim com Samuel: você vai ungir um novo rei. Ele está na casa de Jessé o Belemita. Ele tem um endereço. O único que eu olho para a Bíblia e vejo sem endereço é aquele que disse assim para Deus, quando Deus o perguntou: de onde você vem, Satanás? Ele diz: eu não tenho endereço, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Então não sei se você vai dar glória de novo, mas eu quero te dizer nessa noite que você precisa ter um endereço espiritual. Você precisa congregar, você precisa ter uma igreja, fazer parte de um corpo. Aleluia! Deus te trouxe aqui para te dizer: eu não quero que você morra seco, eu quero que você inflame no fogo do Espírito. Mas você precisa ter um endereço. Ah, pastor, eu não quero que seja Devec, não tem problema. Eu não estou falando sobre nós, eu estou falando para você, da tua vida espiritual. Você precisa ter um endereço. Você precisa ter. Eu já disse isso aqui uma vez. Eu fui orar uma vez no monte. E aí quando eu cheguei lá, estava orando. Quando eu ia descendo, me gritou um irmão de longe. Me gritou um irmão, falou: irmão Bruno, irmão Bruno, irmão Bruno. Eu era bem jovenzinho, era diácono ainda na época. E eu falei: o que foi? Ele falou: olha, eu te vi pregando na igreja do fulano, na igreja do Beltrano, na igreja do Ciclano. Eu falei assim: você toca algum instrumento? Irmão, você estava em tanta igreja, você mexe em som, como é que é? Ele: não, aqui no monte Deus me deu uma unção de membro itinerante. Eu fico um tempo num lugar, mas eu tenho uma túnica diferente, uma unção diferente. Aí eu começo a ser perseguido, eu vou para outro lugar e faço a obra, eu vou para outro lugar e faço a obra. Eu falei: irmão, não faz isso não, porque o único que eu vejo na Bíblia que não tem endereço é Satanás, lá no livro de Jó. Tenha um endereço. Eu posso te falar uma coisa? Tenha um endereço em nome de Jesus. Seja essa casa, você que está nos visitando, ou seja uma outra igreja perto da sua casa, mas tenha um endereço. Eu vou te dar a deixa. No domingo aqui nós vamos apresentar os novos membros. Quando acabar o culto, tem um café ali especial. Você vai tomar com os pastores aqui da igreja, né? Se Deus te tocar para isso. Agora, se não te tocar, tenha um endereço espiritual. Tenha uma casa espiritual. Você lembra do que o salmista diz no Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada. Você não pode ser árvore flutuando, é árvore plantada junto a ribeiro de águas. Quando você tem endereço, acontece isso. Você dá o fruto na estação certa, e tudo que você faz, Deus vai fazer prosperar. Eu vim dizer para alguém: firma bem as tuas raízes no lugar, porque quando o vento vem, o que te segura de pé não é a largura do tronco, não é a quantidade de galhos. O que te segura de pé é a profundidade da raiz. Firma a raiz. Firma a raiz, firma a raiz, firma a raiz. Terceira lição que eu aprendo desse paralelo é que Moisés olhou
para a sarça e teve um sentimento. Enquanto Jesus olhou para a figueira e quem passava ali olhava para a figueira, tinha um outro sentimento. Quem me ouve, diga aleluia. Qual era o sentimento de quem passava ali na figueira e sabia da evolução da figueira, do amadurecimento da figueira? Quem passava ali, Lucas, olhava para a figueira e dizia: tem fruto, porque ela estava cheia de folhas. Então a figueira superava expectativas. E a sarça? A sarça, quando Moisés olhou, falou: vou chegar perto, porque a qualquer momento esse fogo vai apagar. Então a expectativa de Moisés era lá embaixo, a do pessoal com a figueira lá em cima. E o que aconteceu? Qual é a lição que eu aprendo? É que a figueira frustrava as expectativas de quem chegava perto dela, e a sarça superou as expectativas de Moisés. Porque não apenas ela apagou, o fogo permaneceu. Porque não apenas o fogo permaneceu, mas saiu uma voz de dentro dela. Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele te chamou para ser sarça, para superar as expectativas. Você pode me ajudar a dar uma sacudida em quem está do seu lado e falar para ele: você vai superar as expectativas. Diga para eles, dá uma sacudida, você vai superar as expectativas. Não estão dando nada, estão dizendo daqui a pouco apaga, daqui a pouco foi, daqui a pouco some, daqui a pouco já era, daqui a pouco o casamento acaba, daqui a pouco essa empresa falha. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que você vai superar. Levanta as duas mãos para dar glória e receber isso. Você vai superar as expectativas. Frequentemente os homens traçam uma linha e dizem assim: ela só vai até ali, ele só vai até ali. Mas eu vim profetizar para quem tem boca para dar glória: você vai além, você vai além, você vai além, vai além, vai além. Irmão, tem figueira e tem sarça. A figueira frustra, a sarça supera. Não seja um crente figueira. Você já teve aquela experiência? Eu já tive. Eu lembro que eu estudava, morava em Campo Grande, eu estudava num colégio chamado Vilma Atanásio, colégio público. E eu lembro que um dia eu cheguei, estudava de manhã, cheguei à tarde, andei pra caramba, sol de meio-dia. Quando eu cheguei em casa, não tinha ninguém em casa. Eu abri a geladeira, suando, um calor. Aí abri o congelador. Eu ouvi um pote de sorvete. Irmão, olhei para o lado. Não vi ninguém. Falei: é hoje. Deus preparou esse cenário. Peguei o pote de sorvete, Isabela. Botei na mesa. Peguei a colher e falei: agora. Quando eu abri, estava cheio de feijão. Irmão, quase que eu amaldiçoei a minha mãe naquele dia. De irado que eu fiquei. Não fiz porque tem que honrar, mas que irado. Como é que pode um negócio desse? E se eu te falar que tem gente que é feijão em pote de sorvete? Que você olha de longe e diz: é crente. Você olha de longe e diz: é gente boa. Você olha de longe e diz: é produtivo. Você olha de longe e diz: vai virar, vai romper. Aí você chega perto, é só feijão. É só feijão, irmão, só feijão, só feijão. Só rolo, só problema, só conversa torta, só testemunho torto, só embolação na vida, pouco desejo de desembolar a vida, colocando tudo na conta de Deus e pouca responsabilidade própria. Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele não te chamou para ser figueira, Ele te chamou para ser uma sarça. Aleluia. Só quem é sarça deu glória. Eu vou te dar mais uma chance. Deus te chamou para ser sarça. Aleluia, glória a Deus. Deus te chamou é para você superar. Para quem olhar para você de longe e falar: ele, eu acho que é assim. E chegando perto dizer: ela é mais do que eu pensei. Ele é mais do que, é mais cheio do que eu pensei. Vai mais longe do que eu pensei. Eu tenho uma palavra para alguém: você é surpresa de Deus na terra para muita gente.
Você vai surpreender muita gente com relação aos lugares que você vai chegar, coisas que você vai acessar, coisas que você vai viver. Deus te chamou para superar as expectativas. Superar. A sarça superou, a figueira frustrou. E a última lição que eu aprendo para a gente orar é que a figueira chamou a atenção de Jesus por causa das folhas. A figueira chamou a atenção de Jesus por causa das. E a sarça chamou a atenção de Moisés por causa do. Tá aí. Você não está mais cansado do que eu. Preguei ontem, preguei hoje, do culto. Eu quero te dizer uma coisa. A figueira chamou a atenção por causa das folhas. A sarça chamou a atenção por causa do fogo. Irmão, não é pecado nenhum você ter folha. Pelo amor de Deus, eu seria tolo se eu falar. Tenha folha. Tenha o cabelo mais produzido que o dinheiro possa pagar. Tenha o tênis mais bonito, o sapato mais bonito que o recurso que Deus te deu possa comprar. Tenha o relógio mais top que alguém possa. Tenha, irmão, tenha a folha, não tem problema. Mas o que eu estou dizendo é que o que tem que chamar atenção na tua vida não é a folha, é o fogo do Espírito Santo de Deus. Levanta as duas mãos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu já vou encerrar. O que diferencia a igreja de outros grupos na sociedade é o fogo do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Outros grupos também reúnem gente, aleluia. Outros segmentos também reúnem gente, aleluia. Mas só nós reunimos gente, e gente é batizada no fogo, gente é restaurada, gente tem a sua vida mudada, pecado perdoado. O que é isso? É o fogo do Espírito Santo de Deus. Levítico 6,13. E o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Deixa eu ver quem quer desse fogo e pode abrir a boca para dar glória a Deus. Fogo. Pastor, o que é esse fogo? Esse fogo é um impulsionamento do Espírito Santo. É um derramar do Espírito sobre nós, para nós vivermos o que Deus quer que a gente viva, para nós alcançarmos o que Deus quer que a gente alcance. Deus te chamou e te trouxe aqui essa noite. Dentre tantas palavras, eu ia pregar hoje sobre Pedro e a pesca, em Mateus 17. O anzol, um peixe, uma moeda na boca do peixe. Mas Deus me direcionou essa mensagem, porque Ele te trouxe aqui para te dizer que Ele quer derramar fogo na tua vida hoje. Pastor, eu não estou nem numa vigília. Deus não precisa de uma vigília para derramar fogo. Pastor, eu não estou num trabalho de consagração. Deus não precisa de consagração para liberar fogo. Deus só precisa de uma coisa: o teu coração aberto e a tua boca aberta, a tua mente nele, a tua entrega total a Ele nessa noite. Glória a Deus, glória a Deus. Eu me recordo quando há um tempo atrás, eu já caminho para encerrar, eu fui chamado para pregar numa igreja em Itaguaí. Alguém aqui conhece Itaguaí? Ele já está numa negociação, vai ter uma DEVEC lá em Itaguaí. Fui chamado para pregar numa igreja em Itaguaí há muito tempo isso. E eu lembro que eu cheguei na porta da igreja e o pastor estava tentando mandar um rádio. Você lembra do Nextel, do rádio? Pastor tentando mandar um rádio, né? Que tinha um negócio de um alerta no rádio. Eu lembro que eu cheguei lá, era uma conferência, era um trabalho de irmãs. E aí eu lembro que tinha uma faixa assim grande na frente da igreja, o nome de uma cantora muito conhecida, uma mulher de Deus que eu respeito muito, uma grande mulher de Deus, um nome grandão. Festividade, é o nome da cantora grandão. E o meu nome pregador pequenininho no canto do cartaz. Eu olhei e o pastor preocupado. Aí eu olhei para ele, cumprimentei, ele falou: sobe lá que eu estou tentando contato com a cantora, eu não estou conseguindo. Aí eu subi para a nave da igreja, no segundo andar. Aí depois de um tempo o pastor subiu com uma cara cabisbaixa, virou para mim e falou assim: teve um imprevisto, a cantora está presa no aeroporto tal, não vai conseguir chegar aqui a tempo.
E estava todo mundo naquela expectativa. Aí eu olhei para ele e falei: e agora? Ele falou: e agora? E agora que é com você. E eu olhei para ele e falei: Jesus, há poder no teu sangue. Falei: amém, eu vou pregar, seja o que Deus quiser. Aí, irmãos, graças a Deus, Deus preparou uma para me livrar dessa. Eu lembro que a gente estava, ele falou assim: o grupo das irmãs vai cantar e depois a gente vai passar para a palavra. E aí eu estou ali, orando, falando: Senhor, tem misericórdia, me ajuda, não me deixa sozinho aqui. E aí daqui a pouco chegou um bilhete na mão do pastor. Eu estou falando que a igreja tem que ter fogo. Chegou um bilhete na mão do pastor, e o bilhete, ele abriu, olhou para mim e falou assim: ó, é uma irmã de uma congregação, nem sei quem é, está pedindo para cantar. Mas como a cantora não veio, vou botar. Falei: eu sou que manda. Aí daqui a pouco ele pegou o microfone, chamou a irmã, minha esposa estava no dia, falou: a irmã fulana da congregação tal, pode vir, oportunidade. Aí levanta uma irmã do canto. Irmão, olha para mim aqui, levanta uma irmã do canto, já com uma idade avançada, um coque preso pelo lápis, uma camisa muito simples, que era um uniforme já meio surrado. Eu olhei para a mãozinha dela, ela veio arrastando o chinelo com uma harpa cristã na mão. Daqui a pouco ela veio, e sabe aquele olhar de todo mundo, de meu Deus, o que vai sair daí? Irmão, ela pegou o microfone, aquela anciã, e ela começou a cantar um hino da harpa, que eu nem lembro o número, mas que o refrão diz assim: dia feliz, quando em Jesus me satisfez. Jesus me ensina a vigiar e confiante nele orar. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Dia feliz, conforme ela foi cantando, irmão, desceu uma glória na igreja naquele dia. Pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo, colocar para fora enfermidades. Eu olhei para aquela cena, quando a irmã terminou aquele hino, o pastor deixou o microfone assim no púlpito, eu nem me atrevi a pegar. A igreja ficou umas meia hora adorando e recebendo, e ali eu aprendi uma das lições mais importantes da minha vida, é que Deus não usa figueira, Deus usa sarça. É Baravachandarábia. Você pode levantar as mãos. É sobre reconhecer que nós não temos, mas Ele tem, que nós não somos, mas Ele é. É sobre reconhecer que nós somos dependentes demais. Deixa eu ver quem quer receber mais. Fica de pé dando glória a Deus.